Eu quero saudar a todos neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Jadson Cunha e esta é a página do Pão Quente no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, você se inscreve, você participa, você compartilha, leva adiante a palavra de Deus para tantas pessoas que necessitam da palavra de Deus, necessitam de uma palavra de conforto, de uma palavra verdadeira, e nada melhor do que transmitir a palavra de Deus. E neste momento não é diferente. Eu quero compartilhar com vocês o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos de 5 a 13. Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Que bênção, que palavra, momento especial na vida desse homem, e um momento muito especial também no ministério de Jesus Cristo. Uma maneira de experimentarmos a presença de Deus, experimentarmos a ação de Deus em nossas vidas, ou falando conosco, vamos dizer assim, é no momento em que nós nos colocamos diante da sua palavra e começamos a meditar nos personagens que aparecem na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. São personagens assim interessantes e importantes para as nossas vidas, principalmente no exemplo que eles passam para cada um de nós. Os personagens que são mencionados na palavra de Deus são personagens significantes para todos nós, não somente a pessoa de Jesus Cristo, que está acima de qualquer referência, mas também de alguns personagens que surgem no decorrer da leitura bíblica. E nós aprendemos a entender o agir de Deus através desses personagens, através dessas pessoas que são citadas nas Escrituras Sagradas, e os sentimentos que eles demonstram através da ação de Jesus Cristo, através do amor de Jesus Cristo sobre eles. E tudo representa o que está dentro do coração do homem, aquilo que está dentro da mente de cada um, do momento especial que eles vivem na presença de Jesus Cristo. E após fazer a leitura da palavra, precisamos deixar que tudo que nós lemos, tudo aquilo que nós aprendemos, que foi lido, que foi colocado diante de nós, ele tome assento no nosso coração. Tudo aquilo que nós estamos lendo na palavra de Deus, todo fato histórico, todo relato, todo testemunho, deve permanecer no nosso coração, deve tomar assento no nosso coração. Aquele homem que foi ao encontro de Jesus Cristo, por exemplo, foi buscar socorro para uma outra pessoa. Não foi para ele, não foi para nenhum dos seus familiares, mas para outra pessoa, uma pessoa que lhe servia, um servo da sua casa. Ele não foi pedir nada para si próprio, mas buscava a salvação, ele buscava a cura, a libertação do seu servo que estava bastante enfermo. O centurião, ele não foi buscar nada de interesse próprio, ele não visou o seu próprio interesse, mas ele estava em busca da paz que deveria reinar na sua casa através da cura
do seu servo, do seu criado. E nós paramos e pensamos assim, um homem na posição de um centurião, um homem que tinha autoridade, certa autoridade, tinha certo poder naquele contexto, ele poderia muito bem descartar aquele servo, aquele criado, podia adquirir outro, podia comprar até outro escravo, ou então requisitar outro escravo, outro servo para ele. Mas não, ele demonstra amor, ele demonstra atenção, ele demonstra cuidado pelo seu servo, ele tem um coração voltado para o próximo. É um exemplo muito forte. Ele queria que o seu servo estivesse de pé. O pedido dele estava livre de egoísmo, estava livre de qualquer vaidade, pois não pensava no seu bem-estar, mas no alívio do seu empregado. E nós entendemos que Jesus quer nos dar muito mais. Jesus quer nos dar muito mais do que aquilo que pedimos ou até aquilo que pensamos, né? Jesus quer dar sempre mais do que aquilo que pedimos. E algumas lições nós tiramos desse texto. Em primeiro lugar, nossa fé deve ser unicamente em Deus, nossa fé deve ser voltada para Deus. E quando nós olhamos esse texto novamente, nos versículos de 5 a 7, a palavra de Deus diz o seguinte: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo, eu irei curá-lo. Nós entendemos que a visão do centurião, a visão desse oficial romano, foi diferente com relação a Jesus Cristo, diferente de toda a visão que o povo tinha referente a Jesus Cristo. A fé desse homem via em Jesus a própria presença de Deus, ele podia ver algo diferente do que todos estavam ali ao redor podiam enxergar. Então ele via a própria presença de Deus, ele conseguiu enxergar algo além do que os judeus, do que todos que estavam ali podiam ver. Então o Senhor percebe isso, sente isso no coração desse homem e sabe que deve ajudá-lo, que pode ajudá-lo, que tem condições de atender o pedido desse homem, porque o coração desse homem está cheio de fé, está cheio de confiança na pessoa de Jesus Cristo, está cheio de confiança no poder de Deus que está com Jesus Cristo. E nós sabemos que agrada a Deus sempre um coração sincero, sempre agrada a Deus um coração puro, um coração que está voltado para a verdadeira adoração ao Senhor. E sempre Deus se agrada desse coração que está livre do egoísmo, que está livre de qualquer sentimento de vaidade. E quando nós amamos realmente a Deus, não temos medo de enfrentar as situações ou as circunstâncias, nem que seja humilhação. Foi o caso desse homem. Esse homem era um oficial romano, ele podia ser rejeitado, humilhado, até criticado pelos judeus que estavam mais próximos de Jesus Cristo. Mas ele não pensou nisso, ele deixou de lado toda essa vaidade, todo esse orgulho e se colocou diante do Senhor, intercedendo pelo seu servo. Então, ele estava acima da situação e do contexto que estava vivendo naquele momento. Então, o centurião, ele era uma autoridade romana e poderia impor ordem. Ele chega a dizer assim: eu tenho autoridade, eu posso impor uma ordem. Ele podia muito bem ter dito a um dos seus subordinados para ir chamar Jesus ou convocar Jesus para ir à sua casa, para trazer Jesus à sua presença, para apresentar a cura ao seu servo. Mas ele mesmo foi pessoalmente falar com Jesus Cristo. E Jesus percebe isso, Jesus entende essa sinceridade do coração desse homem, pois esse centurião percebe que Deus estava com Jesus Cristo. O centurião percebe que Deus estava com o seu filho Jesus e ele tinha certeza, ele foi confiante na certeza de que Jesus poderia curar o seu servo. Os judeus, naquele momento, naquele contexto, acreditavam que o profeta tinha que estar presente diante de qualquer ação, de qualquer cura, de qualquer milagre. Então Jesus, no mesmo instante, conhecendo o coração dos judeus, Jesus diz logo de imediato que vai curá-lo. No versículo 7, a palavra de Deus diz: Jesus lhe disse: eu irei
curá-lo. E Jesus está falando aqui justamente dessa questão daquilo que os judeus acreditavam, que o profeta tinha que estar junto do enfermo para realizar a cura. Então, algo que vinha de cima, algo que era eterno, tinha que estar no profeta, e o profeta tinha que estar diante das pessoas que necessitavam da ação divina. E justamente Jesus apresenta o cumprimento desse atendimento que os judeus tinham, o entendimento que os judeus tinham, né? Então, para isso, o profeta teria que se deslocar, de sair de onde estava para ir ao encontro e estar presente fisicamente na casa do enfermo, diante do enfermo. Por isso, Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas acontece que o centurião, conhecendo Jesus Cristo, sabendo que muitas pessoas acompanhavam Jesus Cristo, e com o coração cheio de fé, o centurião tem uma palavra diferente. Então, a nossa segunda lição que nós tiramos aqui, a primeira, nossa fé deve ser unicamente em Deus. A segunda lição é que nossa fé deve ser consciente no poder de Deus, consciente no poder de Deus, assim como fez o centurião, consciente no poder de Deus. Nos versículos de 8 a 10 diz o seguinte: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que os seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. A fé desse homem era uma fé extraordinária, uma fé até que causou uma certa admiração de Jesus Cristo. Jesus se admirou da fé desse homem, da humildade e da fé desse homem. O centurião romano teve uma visão além do seu alcance e além do alcance de muitas pessoas que acompanhavam Jesus Cristo, pois ele usou do tema da autoridade. E as suas palavras mostram que ele sabia quem era Jesus, ele tinha confiança no poder de Jesus Cristo. Tantas pessoas que falam no nome de Jesus, que buscam a Jesus Cristo e citam o próprio Jesus Cristo, mas muitas pessoas também que não têm interesse de saber quem é Jesus Cristo, nem conhecer o poder de Jesus Cristo, nem têm a fé nesse poder de Jesus Cristo. Hoje em dia, o mundo está cercado de pessoas que continuam fazendo isso, continuam usando o nome de Jesus Cristo, usando, de certa forma, usando em vão, não é? Mas não tem interesse de conhecer Jesus Cristo, nem o poder de Jesus Cristo, assim como esse centurião. Ele foi ao encontro de Jesus, mas ciente do poder de Jesus Cristo, ciente de que sua fé poderia fazer com que Jesus Cristo atendesse ao seu pedido. Então, essa questão de autoridade que o centurião coloca aqui nas suas palavras mostra que ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era uma pessoa simples, humilde, que poderia ajudá-lo, como ajudou a tantas pessoas. E ele diz: mas apenas manda com uma só palavra e o meu rapaz será curado. Basta uma palavra, Senhor, eu confio em Ti. Não é necessário que o Senhor esteja presente na minha casa. Até eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, como muitas casas até hoje não são dignas da presença de Jesus Cristo. Mas esse homem reconheceu que não era digno da presença de Jesus em sua casa. Ele sabia que somente Deus tem o poder, tem a autoridade para estabelecer a vida, para renovar a vida, para curar, para restaurar, e que Deus não precisa estar fisicamente, e que o Senhor Jesus não precisa, nem precisava naquele momento estar fisicamente presente para poder operar um milagre na vida daquele jovem que estava enfermo. O centurião, então, manifestou uma fé profunda ao procurar Jesus Cristo, a se prostrar diante do Senhor, manifestou uma fé profunda, uma fé corajosa, uma fé especial, uma fé operosa
uma fé verdadeira e para interceder pelo seu servo, uma autoridade que foi pedir ajuda a alguém que não tinha autoridade, alguém que aparentemente não tinha autoridade naquela sociedade. E ele, como autoridade romana, com domínio, com poder, com a força, armado ou qualquer coisa, ele se colocou diante de alguém que demonstrava diante da sociedade o que a sociedade acreditava daquela época, que não tinha autoridade nenhuma, que era o próprio Jesus Cristo. E a resposta de Jesus para aquele homem foi a de realizar conforme aquilo que ele havia pedido, realizar a obra, realizar a cura, conforme ele estava acreditando, conforme ele estava pedindo. E naquela mesma hora, a palavra de Deus diz que o seu servo foi curado, porque Jesus reconheceu a fé no coração daquele homem. A fé é o canal que une os nossos corações a Deus. A fé é o canal que nos aproxima de Deus. A fé é o canal que nos leva mais próximos de Deus, que faz com que nós possamos crer que Deus pode realizar qualquer coisa. O anjo disse a Maria: para Deus não há impossíveis. Então nós temos que exercitar essa nossa fé. Se nós cremos, tudo se torna possível, porque diante de nós está aquele que cumpre todas as suas promessas, para as nossas vidas. A fé do centurião, a fé desse homem, desse militar, dessa autoridade, foi a causa da admiração de Jesus Cristo, a causa da admiração de Jesus Cristo. Eu vou ler novamente o versículo 10, que diz o seguinte: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus se admirou da fé desse homem. Que bom seria se Jesus sempre se admirasse da nossa fé. Quando nos colocamos com humildade em espírito de oração, Deus se compromete a atender sempre os nossos pedidos. Deus gosta de nos atender, Deus gosta, sente prazer em nos atender, em ouvir as nossas orações, de estar próximo de cada um de nós. Assim foi na conversa de Jesus com aquele romano, assim foi na conversa daquele romano com Jesus Cristo. Uma conversa sincera, franca, sem rodeios. Ele foi objetivo e demonstrou muita fé, muita humildade e confiança no Senhor Jesus Cristo. E este romano manifestou uma confiança profunda no Senhor, a ponto de dizer que somente uma palavra dele, uma palavra de Jesus Cristo seria suficiente para curar o seu servo. Uma palavra seria suficiente e ele estaria satisfeito apenas com essa palavra. O próprio Senhor se faz presente com aqueles que acolhem a palavra de Deus com oração e com coração despojado de vaidade, de soberba e de outras coisas mais que querem impedir o nosso entendimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco, é o próprio Deus nos ensinando. Por isso que eu repito, quando você estiver meditando na palavra de Deus, procure aprender, guardar no coração os exemplos que a palavra de Deus traz para cada um de nós. Como é o exemplo desse centurião romano? Nossa fé deve ser unicamente em Deus e deve ser consciente no poder de Deus, porque Jesus sempre quer nos dar muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele quer sempre dar muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E nós devemos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade de meditar na sua palavra, de aprender da sua palavra. Eu quero lhe convidar neste momento para orar comigo. Eu quero orar por você. Pai bondoso, Pai querido, Deus de amor, concede-nos a fé, a humildade, a sabedoria para estarmos diante de Ti, Pai, confiantes no poder do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Assim como fez o centurião dessa passagem no Evangelho de Mateus, Pai, que confiou o suficiente no Teu Filho, ao ponto de acreditar que uma só palavra do Teu Filho é suficiente para realizar milagres, Pai. E nós oramos e Te pedimos nesse propósito, Pai, que o Senhor nos conceda essa fé, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria para estarmos sempre aprendendo de Ti através da Tua palavra, Senhor.
Esta é a nossa oração. Eu oro neste momento por cada pessoa que recebe esta palavra, que recebe esta mensagem, Pai. Visita o coração, a família, o lar dessas pessoas, Pai. Nós oramos juntos, Pai, neste momento. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, amém. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua paz, derrame sua graça sobre cada um de nós. Eu quero agradecer a todos e peço, mais uma vez, se inscreva no canal do YouTube, do canal do Pão Quente, participe, compartilhe, leve adiante esta palavra. Que Deus nos abençoe. Até a próxima oportunidade.